Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. No minuto de hoje vamos conversar com o novo presidente do PSDB, os Tucanos, em Erechim, o Emerson Chelsky. Ele que era o atual vice-presidente, ele que está no seu segundo mandato, apesar de ser um jovem, o mais experiente do partido dentro da Câmara de Vereadores. Como é que pode essa coisa, né? Passar rápido, já está no seu segundo mandato. Está aqui conosco para ver os desafios de um partido que comandava a cidade, numa eleição não foi tão bem útil, a população não entendeu sendo um bom mandato do governo passado e agora está, como se diz, reconstruindo o partido, pensando nos próximos pleitos. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Obrigado pela participação. Bom dia às pessoas que nos acompanham. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, perdão pelo equívoco. Sempre tem um grande desafio, né, Rodrigo? A partir de agora, depois que nós viemos de uma eleição, que perdemos a prefeitura, perdemos, né, não tivemos candidato a prefeito. Então tem várias pessoas descontentes, desfiliação e tem com certeza um grande desafio pela frente. O PSDB hoje na Câmara de Vereadores é o segundo maior partido da Câmara, com 3... Só atrás do MDB que tem 5. Isso, com 3 parlamentares. Então o desafio é muito grande. Eu estou filiado no partido desde 2015 e de lá para cá passei por 2 presidentes, que era o Vinícius Anzileiro, que fez uma bela construção, que conseguiu lá em 2016 fazer com que o PSDB tivesse 2 vereadores e o prefeito. Continuou essa construção pelo presidente Alô Festugato por 4 anos, por 2 mandatos à frente do PSDB. Conseguimos manter grande parte das pessoas que concorreram, as pessoas filiadas, conseguimos ter uma boa nominata e com isso fez com que fizemos na eleição passada 3 cadeiras. Então o desafio agora para frente é muito maior, é tentar manter as pessoas, buscar novas lideranças e tenho certeza que com a ajuda de todas as pessoas filiadas, da executiva, do diretório, nós vamos conseguir fazer com que o PSDB cresça cada vez mais. Só queria fazer aqui, não é uma correção, é só um complemento. O Emerson Chelsky, então, ele é o presidente, o vice-presidente é outro vereador, o Wallace Soares, o secretário é outro vereador, o Carlinhos Magrão. Isso. O tesoureiro é o ex-presidente, o Alô Festugato. E tem 2 mulheres, que é a Cleide Marcon e a Claire Castilhos, que ela concorreu na eleição passada. São as vogais do partido. O PSDB, o que me chama a atenção na última eleição, só quero entrar um pouco do passado para entrar agora, que tu veio outra vez aqui, mas nós não falamos sobre a política propriamente dita. Tu, como presidente, agora pode nos esclarecer algumas coisas que eu vejo. Saiba nominado, você faz a segunda maior bancada, que não é fácil, sem coligação, de fazer 3 vereadores. Não é fácil essa tarefa. Mas, por outro lado, eu achei, até eu escrevi lá no passado, que faltou ambição no secretariado. E por que eu digo isso? Secretariados que têm a caneta de fazer ações dentro tinha a prefeitura, o prefeito, não se colocaram na condição de candidato. Quem colocou foi mal votado. Foi uma candidata, não é mal votada, mas não conseguiu lograr isso, como foi o secretário de Educação. A primeira vez que o secretário de Educação não se elegeu em Erechim, a vereadora, após ocupar o cargo. Outros secretários poderiam ter concorrido e não concorreram. Entrou o chefe do Parque de Máquinas, que é o Carlinhos Magrão, e o diretor de Esportes, a Secretaria de Educação, que é o Wallace. Por que o secretariado que tinha na mão o poder não tiveram êxito e não botaram seu nome para concorrer? Exatamente, Finardi. Eu sempre digo, inclusive falo isso nas reuniões do PSDB. A Vanille, ela foi secretária de Educação, ela não conseguiu se eleger uma pessoa fantástica, mas pelo menos ela foi uma das que colocou o nome à disposição. Claro, ela foi e concorreu. E foi pro pleito, né? Mas tem coisas que a gente não consegue responder, que também não passa pelos... por mim, ou o poder de decisão, né? Não existe, acho que o PSDB é um dos únicos partidos que estava no governo e apenas um secretário concorreu, né? E nós tínhamos secretarias importantes, né? Que o PSDB comandava. Secretaria, não quero aqui ficar elencando os nomes, né? Mas obras, desenvolvimento econômico, então secretarias que dá visibilidade, né? Não sei que dizer todos, mas a maioria das pessoas que estavam nesses cargos aqui tiveram um êxito na eleição, né? Então isso aqui o que eu digo, foi feita uma boa administração, o Schmidt fez uma boa administração,
prisando pela prioridade dos recursos, deixou o dinheiro em caixa, mas o PSDB, isso aqui eu tenho consciência tranquila para falar, pecou muito politicamente, não foi só nisso, tem mais algumas coisas que pecou politicamente, mas de não colocar os secretários adjuntos para concorrer é um grande erro, sim. Eu acho que, na minha leitura, a administração, ela ignorou o poder da comunicação. Dentro do governo, não falando externo com os veículos, dentro do governo, não é que para quem estava lá, é tu ter liberdade para trabalhar. Isso pesa em 4 anos, eu sempre te digo, quando não trabalha com a comunicação numa linguagem própria para vender a tua imagem, tu acaba tendo problemas de ruídos. Isso acontece quem não dá valor para a comunicação interna. Eu estou falando externo, com os veículos, de como se comunicar com a população por intermédio dos veículos de comunicação, tá entendendo? Sim. Isso é uma coisa que me faltou. Outra questão, Emerson, que eu vejo, assim, quando vocês 3 assumiram, eu vi assim uma diferença muito grande nos 3 vereadores. Porque nunca sei direito se o PSDB ele tinha direita, esquerda, centro-esquerda ou centro-direita. O Wallace começou a todo vapor, muito mais à direita. Hoje ele tirou um pouco o pé. O Magrão quieto aparecia pouco, começou a aparecer agora, e tu com um perfil um pouco mais contemplativo com o atual governo. Por que isso? Porque existe uma normativa ou é característica de cada um e será assim e vai ser respeitada essa atuação de cada um dentro do PSDB? Olha, Rodrigo, é uma questão de posicionamento de cada vereador, tá? Eu tenho a consciência bem tranquila aqui. Eu, na gestão do Schmidt, também eu já tinha esse perfil, eu sempre tive esse perfil de mais conciliador, de tentar ajeitar as coisas, porque eu acredito que com esse meu posicionamento, quem ganha é as pessoas, porque a política ela tem que chegar, as políticas públicas elas têm que chegar para aquelas pessoas que mais precisam. Independente do partido. Independente do partido. A gente tem que estar num partido político para conseguir concorrer, mas o grande posicionamento no que eu tenho como pessoa, como projeto de vida, digamos assim, a gente não pode, por exemplo, só atacar o governo, só falar das coisas mal. Todos os governos têm coisas boas para apresentar e coisas ruins. Então, meu posicionamento foi assim na gestão do Schmidt, sendo base do governo. Teve projetos também que eu achava que aquilo não era adequado, eu acabei votando contra. E tenho o mesmo posicionamento agora. Não é uma posição de tanto eu como o Magrão Wallace, uma posição de independência. Sempre discutimos os projetos e se nós analisarmos agora os projetos do governo Polis, eu fui favorável a todos eles, porque eu acredito que a Escola do Barão é uma ótima oportunidade, porque consegue atender 500 crianças, projeto do distrito, várias empresas de pequeno porte precisando de uma área lá que pagam 4, 5 mil de aluguel, então não tem como a gente ser contrário a esses projetos. E tem coisas que a gente tem que discutir sim, e se acaso for vencido um voto, perde, né? Não, e essa prova de ser contrário, na sessão de segunda-feira você votou favorável àquele reajuste retroativo dos professores, né, que era do piso nacional de 12,84%, né? Mas mesmo votando favorável, que é um direito dos professores, tu fez questão de frisar no teu posicionamento na tribuna que na gestão passada, que alguns vereadores bateram com relação a isso, que é a herança maldita, mas tu disse, tínhamos uma insegurança jurídica, por isso que ainda não deu dinheiro, tanto é que o dinheiro sobrou, né? Então tu mostrou, tu votou favorável, mas tu mostrou tua posição de defesa do teu governo, né? Com certeza, Rodrigo. O que acontece? O reajuste de 12,84% que foi concedido na sessão de segunda-feira, na época eu falei com a secretária de Educação, com a parte jurídica, e eles me passaram que não ia ser concedido devido à insegurança jurídica. Tanto que não foi concedido no ano de 2020. Mas agora, como o projeto veio na segunda-feira à Câmara de Vereadores, eu votei favorável. E ainda fiz um alerta, Rodrigo, que o correto, a justiça, para fazer justiça com os professores, tinha que ser dados 12,84% mais os 4,56%. Muitos vereadores bateram que a educação... Eles deram os 4 anos, tinha que ser o contrário, primeiro os 2, depois os 4, isso? Eu entendo que sim. Que dariam um aumento maior. Eu entendo que sim. Porque esses 4,56% eles já estão recebendo os professores. Sim. Já é de direito. Um mês pouco. Né? Agora, então, no caso... de abril, né?
No caso, o aumento real ficou de 8%. Ficou até fevereiro, na verdade. Isso. Né? Pelo salário antigo. Isso. Por isso que dá essa conta diferente. Claro. Então, na minha opinião, é isso. Mas falei isso na tribuna e sempre digo, antes tarde do que pelo menos chegou agora e também tem dinheiro em caixa para pagar o reajuste, né? O pior seria se tivesse que dar... se tinha que ser dado esse reajuste se não tivesse dinheiro em caixa, não tivesse de onde tirar, né? O impacto financeiro, é muito importante falar isso, porque você tem dinheiro para pagar. Ele dá em torno de 4 milhões a 4 milhões e 200, retroativo, e até o final do ano, comento de agora em diante, vai fechar em 6,8 milhões. Isso. É importante o dinheiro que vai mexer na economia, não tenha dúvida que isso é importante. Toda classe que ganha um aumento e que coloca o dinheiro nas suas contas, vai movimentar a economia que precisa. Né? Eu acho que é essa a questão. Só para complementar, então, Rodrigo, então, só para ficar bem claro, por insegurança jurídica, segundo a parte jurídica do prefeito Schmidt, não foi dado esse reajuste lá na época. E também agora, por insegurança jurídica, não foi dado os 12,84% mais os 4,56%, porque falaram que ia ocasionar aumento real e daí poderia o prefeito ser penalizado. Então, por insegurança jurídica, também foi feito só 12,84%, onde o correto seria 12,84% mais 4,56%, que foi o reajuste dos servidores públicos municipais aprovado. Eles também ganharam, eles não ganharam, os professores antes dos 4%? Eles ganharam os 4,56%, Rodrigo, e agora com os 12,84%. Até fevereiro, né? Eu acho. Isso. Até final de março, não pega abril. Isso. Por isso que não aplica, tá? Exatamente. Nós temos uma eleição geral ano que vem, então vai ser um grande desafio para ti estar frente ao partido. Quem eu vi que gostaria de concorrer a deputado estadual pelo partido, já me falou logo no início do ano, foi o ex-secretário de Obras, concorreu ao vereador, concorreu ao vice-prefeito, o Vinícius Azevedo. Você tem uma discussão interna, você tem nomes já para... O PSDB vai colocar nomes, até porque eu acredito que se não mudarem a lei e sem eleições na proporcional, como foi para vereador, todas as regiões têm que ter seus candidatos para ajudar o partido nível de estado, né? Sim. Então tem muito boi de piranha nas regiões, assim, porque agora todo mundo vai ser bonzinho para os partidos estaduais. Tu tem que concorrer, Emerson, tu é um grande cara, tem que ver se vão te dar suporte. Como é que tu vê essa eleição, que também vai ser desafiadora para os partidos a nível estadual, né? Com certeza, Finardi. Olha, a princípio com o ex-secretário de Obras, o Vinícius, nós temos um contato muito bom. Ele já comentou que estaria com o nome à disposição, mas não foi assim uma conversa bem informal, então nós vamos ter que conversar e ver. Mas eu acredito que de momento ele não vai querer ser candidato pelo PSDB, até porque tem que ter uma grande construção e tem que colocar o nome com viabilidade, né? Então tem que ver o que ele está pensando, não só que... Tu acha que ele não tem viabilidade? Como? Tu acha que ele não tem viabilidade? Não é que não tenha viabilidade, Finardi. Eu acho que se ele tinha pretensão de concorrer a deputado estadual agora, ele tinha que ter concorrido também na eleição passada a vereador, até para ele ter de fato a Secretaria de Obras. Mas é uma pessoa assim que forma partido, tudo, mas para concorrer, eu acho que ele devia ter concorrido sim a vereador, como ele era secretário de Obras, tinha a máquina na mão. A gente entende que ele concorreu da família dele, o seu pai, o senhor Moacir Anzileiro, que ajudou muito o partido. Todas as pessoas que concorrem ajudam muito o partido. Mas não faria 3, aqueles que fizeram 50, 100, 200, não faria 3. Claro, exatamente. Precisa. Mas eu acho que se ele quisesse se credenciar para concorrer a deputado, ele tinha que ter concorrido na eleição passada. Agora eu acho que é só conversa, mas eu acredito que ele não vai. O PSDB, a nível estadual, tem o governador. Ele já disse várias vezes que o Eduardo Leite, que ele não irá concorrer à reeleição, a exemplo do que ele fez quando era prefeito de Pelotas. Em contrapartida, ele já é um pré-candidato à presidência da República do PSDB junto com outros nomes. Então, se vê muito que pode ter uma aproximação do MDB com o PSDB a nível do estado. Como é que tu vê isso e pode ter reflexo de Erechim? Daqui a pouco vai estar o MDB de Erechim, o PSDB de Erechim, apoiando a mesma dupla do governo do estado. Estou te dizendo hoje e eu acho que isso pode acontecer. Sim. Rodrigo, eu também já escutei isso, tá? Já escutei isso, só que na convenção estadual do PSDB, no sábado, dia 1º de maio, inclusive eu e o vereador Wallace Soares, nós fizemos parte do diretório, no discurso do atual presidente, que quem era o presidente era o Matheus Vesp, e passou o cargo agora para o Lucas Redeck. Ele falou que o PSDB tem hoje 4 nomes para disputar o governo do estado. 2 prefeitas, a prefeita Paula de Pelotas, a prefeita Fátima Daut de Novo Hamburgo e o prefeito Jorge Pozobon de Santa Maria, e também
tem nas prévias, para concorrer ao governo do estado, o atual secretário da Casa Civil, Arthur Lemos. Então, seriam esses 4 nomes, e ele falou que ele não se coloca à disposição para concorrer ao governo do estado, que ele vai fazer mais um mandato federal. Ainda, ele quer ainda mais uma. Que é o primeiro federal, ele era estadual, foi federal, ou o segundo dele é federal? Ele é o segundo. Vai tentar a reeleição a federal. Filho de político, o pai dele, lembrando o Júlio Redé, que faleceu naquele acidente, ele era deputado federal em um mandato, naquele acidente de avião que deu em São Paulo, ele estava dentro, que passou reto no fim da pista. Isso. Ele estava dentro daquele avião, o Júlio Redé, que era deputado dos progressistas. Né? Dos progressistas, isso. Depois ele foi. E a nível do Brasil, que tu está vendo? Como é que eu te falei a pergunta que tu fiz antes lá. Tu nunca sabe se é esquerda, direita ou de centro. Hoje, não tem como tu desvincular 2 candidaturas a nível federal. Lula representando a esquerda e Bolsonaro à direita. É o que se coloca hoje. Não que irá acontecer ali na frente. Mas hoje a disputa está entre esses 2 nomes e as pesquisas que os pré-institutos fazem colocam seu nome como os principais candidatos com viabilidade para disputar o segundo turno. O PSDB se fala muito no Dória, se enfraqueceu ultimamente. Nós temos aí a questão do Eduardo Leite, que está correndo por fora, com o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Né? Segundo eles lá, ele fez um trabalho interessante a nível de Estado, em função da pandemia, apesar da população não gostar, como a gente não gostar, mas o pessoal a nível de Brasil vê ele com bons olhos o núcleo dos tucanos no país. Tu tem informações do centro do país, falando com o Redeg, alguma coisa, eles estão pensando a nível do Brasil? Sim. Então, no discurso dele de sábado, além dele falar dos candidatos a governador, ele também tocou na presidência. Ele falou que o desafio que ele tem pela frente é muito grande. Ele tem o desafio de tentar fazer com que o Eduardo Leite se credencia para ser o candidato a presidente, mas que isso vai passar por uma prévia. Que hoje o PSDB também tem 4 ou 5 nomes de... O Dória, o Leite... E o de Manaus. O de Manaus, lá. Arthur Virgílio, se eu não me engano. O Manaus fica mais difícil para as condições que teve lá. Na minha questão, ele é o 4º dessa sucessão, a minha leitura. Sim. E daí ele falou no discurso bem claro do sábado, que as prévias é interessantes e o PSDB tem que entrar para umas prévias e sair dessa disputa, né, das prévias maior do que entrou. Porque ele não chegou a dizer isso, mas fica claro que vai ter uma candidatura de esquerda, direita, e eles querem uma unanimidade de centro. Tipo uma terceira via. Terceira via com viabilidade, né? Com viabilidade. Porque eles sabem que se dividir muito vai ficar entre os 2 extremos. Já está definido o segundo turno, né? Está definido. E o Chelsea, segundo mandato de vereador, como é que tu está vendo? Está mais maduro? Uma vez tu era mais assustado nisso, hoje tu vejo que tu tem mais jogo de cintura, com o microfone ajuda, né, com o tempo. Ajuda, né? ajuda. E tu pensa alguma coisa para ti politicamente, futuramente, ou vai ficar só na vereança? Aí tu falou que tem que concorrer, botar o nome, o Vini, então pode ser que tu pode ser o candidato estadual aqui? Olha, Rodrigo, eu sempre digo que a gente tem que estar preparado e fazer uma construção, né? Eu não tenho intenção de concorrer a deputado nesse primeiro momento, né? Eu sou de deixar bem claro as coisas, né? Para não ficar criando falsas expectativas de sempre coloco o nome e não vai, ou vice-versa, né? Então, a princípio eu não vou concorrer na eleição de 2022, mas estou sim, sempre, a gente tem que ir sempre se preparando, né? 2 mandatos a gente já vai criando uma certa bagagem. Uma casca. Uma casca, digamos assim. E a intenção e a ideia minha é estar sempre preparado. Se surgir umas novas oportunidades ali na frente, estar preparado sim. Né? Outra questão, tu tinha um nome que gostaria de ser, mas ele acabou sendo o PSDB, que tinha todo um projeto que era o Renan Socol, que hoje é um dos progressistas, né? Sim. Ele se elegeu contigo na outra legislatura. E como é que tu está vendo o governo atual, Erechim, hoje? Como é que tu está vendo o atual governo, que entrou numa bandeira preta num momento difícil, o atual governo do MDB e o PSDB? O atual governo, Rodrigo, eu faço a seguinte análise, que tem vários projetos em gestação, digamos assim. Por exemplo, projeto do distrito, foi votado o projeto de financiamento para... Teu chefe, antigo nome lá, que tem outro teu chefe. É o David Zors. Então está em gestação esse projeto, que eu já conversei com o secretário, falou que querem deixar pronto até fevereiro, março do ano que vem, então é um projeto muito importante. Teve o aluguel da escola do Barão do Rio Branco, que eu também acho muito importante. Então tem vários projetos em gestação. Tem algumas áreas que
que está se dizendo que vai ter reuniões através do programa Meu Bairro Melhor. Então eu vejo muitos projetos em gestação, digamos assim. Mas é cedo até também, agora não 4 meses, é cedo. Como passa rápido, já passou nossos 20 minutos aqui, eu acho. Nós temos um outro programa agora. Eu queria te agradecer. Nós vamos acompanhar esse teu mandato na frente dos Tucanos, que é um partido tradicional em Erechim. E quem sabe o ex-prefeito, ele me disse que não concorre a nada nunca mais. Não sei se ele falou a mesma coisa para vocês, o Luiz Schmidt. Sim, ele falou que a princípio não vai concorrer. Isso que nem a Papa, ele disse, não concorra a nada, deputado federal, prefeito, nem a Papa. Ele me mandou isso. Uma posição dele, né? Obrigado, Chelsea, sucesso à tua empreitada. Muito obrigado, Finardi. Eu que agradeço o espaço e me coloco sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado e boa noite a todos. Assim chegamos ao final do Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia com o novo presidente dos Tucanos aqui em Erechim. Aliás, vi uns tucanos voando pela cidade esse final de semana e tem que tirar umas fotos agora. Daqui volto com mais força para próximo ou menos. Vamos ver no decorrer do período. Uma boa noite a todos e até a próxima.